O mistério de Lisanne Fromm e Chris Kremers. Ao longo de anos, ficamos sabendo de histórias que não podemos explicar. São lendas e mistérios. Lisanne Fromm era uma jovem holandesa de 22 anos na época dos fatos. Era conhecida por ser atlética e inteligente. Havia acabado de se formar em ciências aplicadas e nessa época tinha saído de casa para morar com uma amiga, Chris Kremers, uma jovem de 21 anos que ela havia conhecido em seu último emprego. Chris havia terminado sua faculdade com especialização em educação social cultural e educação artística. As duas garotas haviam economizado durante 6 meses e planejaram uma viagem ao Panamá com 3 objetivos: comemorar o fim dos estudos, aperfeiçoar o seu espanhol e realizar ajuda voluntária local. A viagem deveria durar 6 semanas. Elas partiram ao Panamá em março de 2014. Durante 2 semanas, fizeram passeios turísticos comuns antes de chegarem a Boquete, no dia 29. No dia seguinte, elas deveriam começar o trabalho voluntário com crianças, que deveria durar 1 mês, tempo ao qual estariam hospedadas por uma família local previamente definida. No dia 1º de abril de 2014, às 11 da manhã, as duas caminhavam em torno das nubladas florestas, ao entorno do vulcão Baru, próximo a uma trilha chamada Trilha do Pianista, não muito longe da cidade. Elas estavam sendo acompanhadas pelo cachorro que pertencia à família onde estavam hospedadas. Posts feitos em redes sociais demonstravam que elas haviam caminhado pela cidade, tomado um café com outros holandeses, também em viagem, antes de começar a fazer a trilha. Nada parecia fora do comum, até que o cachorro que estava com elas retornou sozinho para casa naquela noite. No mesmo período, os pais de Lisanne ficaram preocupados por não receberem mais mensagens da filha. Ela se comunicava quase que o dia todo com eles pelo WhatsApp. Dizia o que fazia, com quem estava, contando seus passos durante a viagem. Na manhã seguinte, a polícia foi informada por um guia turístico que ele havia programado um passeio pelas florestas com as duas, porém, elas não haviam aparecido. A polícia foi até a casa onde as duas estavam passando seus dias e foram informados que ambas não haviam retornado ainda da caminhada do dia anterior. No dia 3 de abril, uma busca foi iniciada pela polícia, com a ajuda de fazendeiros locais e até com a ajuda de tribos indígenas que conheciam muito bem a região. 3 dias depois, os pais das meninas chegaram ao Panamá. Desesperados, se juntaram à polícia na busca pelas garotas, incluindo forças especiais com cães farejadores e detetives. A procura por Lisanne e Chris durou 10 dias, sem nenhuma pista do paradeiro das duas. Neste ponto, a família já oferecia a quantia de $30.000 como recompensa para quem informasse o paradeiro das meninas. Mas mesmo assim, não havia nenhuma informação. Apenas 10 semanas depois, uma mochila encontrada por uma índia local perto da margem de um rio foi entregue à polícia. A pessoa que encontrou a bolsa não sabia dizer há quanto tempo ela estava lá. Ao abrir, a polícia constatou que tratava-se dos pertences de Lisanne Fromm. A mochila estava seca e em boas condições. Dentro dela haviam $83, 2 pares de óculos escuros, 2 sutiãs, o passaporte de Lisanne, uma garrafa de água vazia, uma câmera fotográfica e os celulares das duas meninas. Nos registros dos celulares haviam várias tentativas de contato com a polícia, desde as 4h39 da tarde de 1º de abril. O sinal de celular no local é quase inexistente. Uma das ligações chegou a ser completada por 2 segundos e em seguida interrompida pela falha do sinal. No dia 5 de abril, o celular de Lisanne ficou sem bateria. No dia 6 de abril, houveram algumas tentativas de desbloqueio do iPhone de Chris, com códigos errados. E entre os dias 7 e 10 de abril, cerca de 77 tentativas de chamadas foram feitas para o número de emergência. No dia seguinte, ele também ficou sem bateria. Na câmera, haviam mais pedaços do quebra-cabeça desse grande mistério. Haviam fotos das duas pela trilha, aparentemente sem nenhum problema, com fotos feitas mesmo após as primeiras tentativas de contato com a emergência.
No dia 8 de abril, haviam registradas no cartão de memória cerca de 90 fotos tiradas com flash ligado entre a 1 da madrugada e as 4 da manhã, o que equivale a uma foto a cada 2 minutos, sendo a maioria das fotos completamente escuras. Alguns acreditam que elas tentaram usar o flash como tentativa de serem encontradas, uma espécie de sinalização para mostrar aos grupos de busca onde estavam. Algumas fotos mostravam que elas estavam perto de um barranco ou à margem do rio. Em algumas imagens, aparece um galho com pedaços de sacola plástica. Aparecem também pedras com pedaços de papel higiênico e, em outra, um espelho. Porém, mais preocupante era uma fotografia que mostrava uma das jovens, que parecia ser Kris Kremers, com sangue em sua cabeça, na região das têmporas. Outra busca foi realizada ao longo de onde a mochila foi encontrada. Porém, a única informação a mais que se teve foi que 2 moradoras locais conseguiram localizar um short que pertencia a Kris Kremers, que estava dobrado com um zíper fechado colocado acima de uma pedra. 2 meses depois, uma descoberta ainda mais assustadora foi feita. Ainda na região onde a mochila foi achada, havia uma bota jogada no chão e dentro dela ainda havia um pé. Na mesma região, a polícia encontrou um osso pélvico próximo às árvores. Os restos mortais pertenciam a Lisanne From e Kris Kremers. Ao longo do rio, ainda foram localizados 33 ossos, dos quais 28 pertenciam ao pé de Lisanne, dos quais ainda haviam pele grudada. Porém, o osso pélvico de Kris parecia ter sido raspado e lavado. Em nenhum momento foi identificado ataque feito por animais. Tudo parecia ter sido feito por mãos humanas. Existem algumas teorias sobre o que poderia ter acontecido com as 2 jovens. A primeira delas é que, devido ao terreno acidentado e à falta de conhecimento das 2 sobre o local, uma delas teria caído e se machucado. Quando a segunda tentou ajudar, também teria caído. Possivelmente não conseguiram mais localizar o caminho de volta. Sinalizaram com os galhos e pedaços de papel para evitar andar em círculos, mas continuaram perdidas. O tempo passou e teriam morrido de desidratação e fome. Porém, essa história não explicaria o pé cortado na bota e o osso de Kris. Outra teoria diz que elas se depararam com algum serial killer ou pessoas que trabalham para o cartel de drogas, que fazem tráfico internacional e usam as florestas como caminho de entorpecentes. Eles teriam assassinado as 2 e, por terem grande poder na região, a polícia local teria considerado apenas a teoria de acidente. Apesar de que a trilha que as 2 seguiram é considerada fácil e bem sinalizada. Talvez nunca saberemos o que realmente aconteceu. O restante do corpo das 2 jovens nunca foi encontrado.